Olá a todos, sejam bem-vindos ao tutorial da biblioteca OpenGL, desenvolvido para a disciplina de programação do curso de especialização em desenvolvimento de produtos eletrônicos. Esse tutorial vai ser baseado em cima do CodeBlocks, é um ambiente de desenvolvimento C. Inicialmente, para se criar um projeto OpenGL, eu clico aqui sobre Create a New Project, informo aqui que eu quero um projeto do tipo Glut. O projeto tipo Glut ele é baseado em cima de uma biblioteca que ele especializa algumas funções do OpenGL e permite que eu faça essa programação utilizando essa API de uma forma mais simplificada. Selecionei Glut Project, clico em Go, Next, informo aqui o título do meu projeto, OpenGL, Next novamente, Next e Finish. Ele vai criar aqui para mim um projeto já com um arquivo main. Esse arquivo main ele tem já uma aplicação em OpenGL. Eu só vou incluir aqui a biblioteca OpenGL. Ele já traz a biblioteca Glut. Eu informo aqui a biblioteca OpenGL vai ser utilizada. Eu compilo e solicito a execução. Ele vai rodar aqui para mim um aplicativo utilizando formas geométricas 3D. Não vamos chegar a esse nível em 3D, a gente vai parar no 2D mesmo, vai fazer a projeção de algumas imagens em 2D e fazer a transformação geométrica dessas imagens. O que é interessante mostrar esse exemplo aqui, utilizando o Glut, é que todas essas formas geométricas aqui, se a gente for diminuindo aqui um pouco a qualidade dessas imagens, a gente vai conseguir verificar que basicamente essas imagens elas são criadas a partir de imagens 2D. Que imagens? Linhas, triângulos, retângulos, e a junção dessas imagens eu obtenho polígonos, né? E posso chegar a uma especialização tal que eu consigo criar imagens 3D de alta qualidade. Aqui eu vou aumentar um pouco a qualidade e eu tenho aqui uma imagem 3D um pouco mais interessante de se visualizar. Para dar início então aqui nesse tutorial, eu vou remover todo esse código e vou fazer o uso aqui da biblioteca GL e da biblioteca Glut. São as bibliotecas básicas aqui para mim poder trabalhar com OpenGL. Inicio aqui com uma função main. Não tem necessidade de ele ter parâmetro de entrada. Esses parâmetros são interessantes se você quiser fazer alguma configuração em relação a cores, a buffers que vão ser utilizados, alguma imagem que eu queira demonstrar já de início, né? Mas no caso a gente não vai trabalhar com esses parâmetros de entrada. A primeira função que eu vou utilizar é a função Glut init display mode. Nessa função eu vou informar que eu vou utilizar o modo single, Glut single. Eu posso trabalhar em outros modos, mas o modo Glut single vai ser o mais interessante para a gente, que ele vai trabalhar só com uma projeção, né? A gente vai ter apenas um buffer. Eu poderia ter um buffer duplo para trabalhar com animação, enquanto uma imagem é processada em primeiro plano, eu posso ter uma outra imagem para ser processada em segundo plano, fazer passar de um buffer para outro automaticamente, trabalhar com animação, né? Mas no caso a gente vai trabalhar aqui só com 2D, não tem necessidade de ter mais que um buffer. Eu vou trabalhar aqui com o meu espectro de cores no RGB. RGB, para quem não sabe, vem de red, vermelho, green, verde e blue, azul. A interação dessas três cores
o que eu tenho? Eu tenho todo o meu espectro de cores para trabalhar. A segunda chamada é a chamada glut create window. Essa função ela vai solicitar que o sistema operacional ele crie uma janela para minha aplicação, trabalho com modo de janelas, e eu informo aqui qual vai ser o título da minha janela. Aplicação OpenGL. Eu venho aqui, a próxima função que eu solicito é a glut display func. Essa glut display func, ela tem como entrada uma função de callback. Essa função de callback vai ser a função que vai ser chamada toda vez que eu tiver alguma interação com essa tela. Se eu clicar na minha tela, se eu movimentar algum cursor, se eu apertar alguma tecla, se eu redimensionar minha janela, eu vou fazer a chamada, na verdade, a OpenGL faz a chamada para essa função de callback, a função desenha, e vai ser realizado o redesenho dessa minha tela toda vez que o sistema operacional me informar que foi tomada alguma ação nessa tela. Eu solicito aqui, eu informo na verdade, né, com essa função gl clear clear color. A função gl clear color, ela vai me informar qual a cor de fundo da minha tela, a cor inicial, né? No caso aqui, eu tenho que informar os 3 canais de cor, o red, o green ou o blue. Eu trabalho aqui com números do tipo float, e tenho, além dessas 3 cores, eu tenho que informar o canal alfa também. O canal alfa ele serve para transparência, mas a gente não vai fazer demonstração de transparência também aqui nesse tutorial. Essas cores elas vão variar de 0 a 1. Eu defino o vermelho, o verde ou o azul variando de 0 a 1, e conforme se eu informo 0, eu não quero que essa cor apareça. Se eu informo 1, eu quero que ela apareça em sua totalidade, e eu posso trabalhar naquele meio termo 0.1, 0.15, 0.45 para informar a intensidade de cor que eu vou estar trabalhando ali nesse meu espectro. E é feita essa mistura de cores, né? O vermelho com o azul gerando roxo, e dá para trabalhar em todo o nosso espectro de cores. A próxima função é a glut main loop. Ele é um loop infinito que fica só escutando as informações do sistema, né? Ele não sai desse loop aqui enquanto eu não solicitar o encerramento da minha aplicação. Ele fica seria um loop eterno, né? Aqui eu informo meu return. Return no caso ali é um int, né? Eu informo então que ele vai retornar 0. Basicamente é isso. A minha função main, né? Só que eu tenho que definir aqui essa função callback, a função desenha. É uma função que ela não tem retorno e ela também não recebe parâmetro nenhum. O que eu vou informar aqui? Inicialmente, porque a gente está para esse tutorial, basicamente vai ser criar uma tela, e nessa tela a gente vai verificar ali que foi feito que foi informado o nome da minha aplicação. A gente vai verificar as cores, né? No caso aqui eu vou solicitar com essa função glClear que o buffer dessa minha aplicação ele seja limpo, certo? Eu informo aqui então o buffer padrão, que é o glcolor buffer bit. Esse buffer ele vai ser limpado toda vez que a função desenha for chamada, ou seja, eu limpo o buffer, faço algum desenho, né? Faço alguma projeção na tela. É chamado novamente, limpo o buffer, projeto novamente na tela, com as alterações que porventura tenham sido solicitadas, né? Eu faço então a chamada da limpeza, faço aqui alguma projeção, eu solicito aqui que alguma imagem seja exibida na tela. No caso, por enquanto, a gente não vai fazer ainda essas projeções, e solicito após
a definição desses comandos de projeção de imagem na tela, né, eu solicito que essas imagens sejam, que esses comandos sejam executados, carregados no buffer com a função glFlush. No caso aqui, então, a gente vai solicitar para compilar e executar esse programa, e vai ser exibido aqui para mim uma tela preta, totalmente preta, já que eu não defini nenhuma cor ali, né? Eu solicitei que todos os canais estivessem zerados e nenhuma cor é exibida. No caso aqui, se eu quero uma janela azul, eu ligo aqui o canal de azul, ele vai me exibir uma tela azul. Se eu quiser que essa tela ela seja branca, eu ligo todos os canais de cor, ele me exibe aqui uma janela branca. E se eu quiser um meio termo entre o azul e o branco, eu tenho a cor cinza, que é metade dos canais, todos os canais ativados. Eu tenho aqui uma janela cinza. Então, basicamente, o OpenGL, na hora que ele faz a criação da janela, ele me joga a janela lá em cima, né? Vamos deixar aqui com a janelinha azul. Ele fica com a janela aqui no canto superior esquerdo. Aqui aparecendo aqui o nome da minha aplicação, a aplicação OpenGL. A gente vai aprender então como é que faz para fazer que essa janela já venha dimensionada no tamanho que eu tenho interesse e numa determinada posição. Eu posso fazer o redimensionamento da janela sem problema, certo? Mas eu quero que essa janela aqui ela tenha um tamanho pré-definido. No caso aqui eu vou predefinir esse tamanho em 800 por 600. Eu informo aqui, então, glut init window size, informo aqui a largura dela 800 por 600, no caso aqui pixels, né? Solicito aqui a execução dela. Vocês já vão ver que a janela já aumentou um pouco. Eu então vou solicitar para que essa janela ela fique centralizada na minha tela. A minha tela aqui tem a resolução de 1440 por 900. Basicamente eu diminuo 1440 de 800. Eu tenho então o valor de 640 e divido por 2. Ou seja, eu quero a mesma distância tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Mesma coisa para a altura. E faço a informação dessas coordenadas através da função glut init window position. Então, 1440 menos 800, 640, dividido por 2, 320. 900 menos 600, 300, dividido por 2, 150. Eu tenho então aqui a informação do tamanho da janela, com glut window size, e a posição que ela vai ficar na tela, glut init window position. Solicito a execução, a minha janela azul fica centralizada na tela.